Eu sou a Dani, nutricionista, especialista em dieta carnívora. Hoje vivo o estilo de vida da dieta carnívora. E Dr. Dário é um gastrocirurgião. Dr. Dário é formado pela USP, tem aí uma vasta experiência em cirurgia. Depois ele vai poder se apresentar melhor, mas eu li um pouco a respeito dele, um currículo incrível. E Dr. Dário também é adepto do estilo de vida da dieta carnívora. Então, ninguém melhor do que ele, que abre o sistema digestivo de pessoas e que, ao mesmo tempo, vive esse estilo de vida e é conhecedor. Então, ele tem muita propriedade para falar desse assunto. Ninguém melhor do que ele para falar desse assunto. A gente vive a prática ali, né, de ensinar as pessoas a comerem, mas ele é conhecedor ali de todo o sistema digestivo e vai poder falar muito bem pra gente. Alô, Doutor Dário, boa seja muito noite. bem-vindo. Que bom, que prazer, que honra te ter aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite aí, Dani. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, super bem. Legal. Ótimo. Tô tentando fazer a live agora sem ficar segurando meu telefone, que fica mais fácil. Ah, você ficava segurando? Eu ainda não investi num suporte, num microfone, nada disso. Por isso que eu pergunto se você tá ouvindo bem. Mas se tá ouvindo bem, Tô, beleza. tô ouvindo super bem. Eu também, doutor. Estou pertinho aqui de você. Gente, não falei, mas doutor Dário mora em São José dos Campos, né? E eu moro em Brasília, mas eu estou em São Paulo hoje, São Paulo capital, então estamos pertinho. Isso, 80 quilômetros. 80 quilômetros. Já fui muito em São José, porque eu sou paulistana, né? Então, eu sempre morei durante a maior parte da minha vida aqui. E, e agora eu moro em Brasília. Mas todo mês eu tô aqui praticamente, porque meus pais moram aqui, minha sogra mora aqui, toda a família mora aqui, então a gente acaba vindo. Mas muito bom a gente tá tendo esse contato, te conhecendo praticamente hoje, mas já acompanho o Doutor Dário, gente, há um tempinho, né? Não muito, porque acho que ele também é recente, né? Que ele tá fazendo mais esses conteúdos de dieta carnívora e outras coisas. E eu me identifico muito com esse estilo de medicina, doutor, que você pratica. A medicina que realmente foca no estilo de vida, que não é uma medicina que usa só medicamentos para resolver as coisas, mas que realmente quer tratar a causa. Eu sou fã dessa medicina e o propósito da gente estar o tempo todo aqui passando conhecimento, passando conteúdo e fazendo live, e mesmo em plena sexta-feira, depois de uma semana toda de trabalho, é porque eu acredito que mais pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento, mais pessoas precisam mudar o chip ali, né? Porque a gente está numa sociedade doente. As doenças não estão diminuindo, as doenças estão aumentando. Mas quero agora te passar a palavra, doutor, para você se apresentar melhor e a gente poder conversar. Como eu disse para o pessoal, eu tenho algumas perguntinhas quentes para você e eu tenho certeza que vai ser uma live maravilhosa, que o pessoal vai aproveitar muito do seu conhecimento. Espero que sim. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu também sou paulistano. Eu morei em São Paulo minha vida inteira, fiz faculdade lá na USP Sim. e só saí de lá depois que eu tinha terminado meu 5º ano de residência em cirurgia geral do aparelho digestivo e fiquei trabalhando ainda no HC até 2018, mas aí eu só ia um dia por semana. Mas tentei sair de lá para melhorar minha qualidade de vida. Terrível, né? E, ah, pelo amor de Deus, Você pelo menos. acredita que eu trabalhei lá também alguns meses só? Aham. Não dá. Eu aguentei um tempo mais, mas saí de lá rapidinho. E preocupado com a minha qualidade de vida, né? E Sim. você falou da medicina de estilo de vida. Você sabe que eu só faço isso por um motivo. Porque funciona. O meu objetivo como médico é ajudar as pessoas. E se eu conseguisse melhorar os problemas delas só dando um remédio, eu ia dar. Mas, apesar de ter sido isso que eu aprendi na faculdade, a gente vê muito rapidamente que não é assim. Não adianta você dar um remédio, porque não resolve nada. A gente até consegue diminuir sintomas, mas a gente não resolve o problema. Sim. E a partir do momento que você vê uma coisa que funciona e que resolve o problema, é até antiético você não aplicar essa coisa, né? Então eu brinco que assim, depois que você viu, sei lá, um disco voador, você viu. Não tem como você falar, pô, não vi. Eu vi. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber o impacto que tem na saúde dos meus pacientes, a mudança de hábitos, quando os hábitos estão bem orientados, eu não podia deixar de aplicar isso neles e nem em mim mesmo. E nem na minha família, nem em todo mundo que eu conhecia, né? Sim. Mas é basicamente isso, porque se remédio fosse excelente, eu não estava falando, gastando Bem, tempo falando de bem comida. mais prático, né, Ah, doutor? toma uma pílula, pô, e Toma e tá tudo pronto. certo. É, mas não funciona, infelizmente não funciona. Na verdade, o que eu vejo é que as pessoas são muito imediatistas e elas. Eu tenho a impressão, doutor, que as pessoas, elas pensam que elas não se veem no futuro. Elas não se veem com 70, 80, 90 anos de idade. Parece que elas se veem assim para os próximos 5 anos, né? Então, elas nunca medem as consequências e tem um remedinho aí da sua área que eu quero até citar depois, né? Que são os prazóis que às vezes a pessoa,
vou tomar aqui, vai resolver, beleza, um curto prazo. Mas tem gente que fica 5, 10 anos tomando e a pessoa não pensa que vai ter uma consequência lá na frente, né? É. E aí a gente vê vários casos aí, né? Até de demência, de faltas de vitaminas que, né, que causam essas. As consequências acabam chegando, mas as pessoas elas vão levando e não medem essas É. consequências, né? Você sabe que, querendo um atalho, foi que a Chapeuzinho Vermelho acabou caindo lá no Lobo Mal, né? Sei lá. Mas e a gente vê isso. Agora, você sabe que tem um problema que eu vejo nisso que você está falando, que é ainda pior. Quando eu pego um paciente que está com dor de estômago, e em vez de explicar para ele por que, que ele está de dor de estômago, eu simplesmente dou para ele um prazol da vida, eu faço com que ele continue fazendo o que ele está fazendo com menos sofrimento. Só que o que as pessoas não percebem é que o estômago é uma espécie de detector de fumaça. Se ele está te dando dor, é porque tem alguma coisa que está te agredindo. E se eu tiro esse detector de fumaça, o cara continua se agredindo. E aí, depois de ficar comendo Verdade. batata frita com uísque e pizza toda noite, ele infarta com 40 anos e fala: Meu Deus, como que aconteceu isso? E Exato. nessa situação eu me sinto até meio cúmplice, porque eu permiti que ele fizesse isso, mantendo os sintomas dele em baixo nível com uso artificial de medicamentos. Então, além de todos esses sintomas que você citou, diminuir a absorção de magnésio, de proteína, do que você quiser inventar, tem esse problema da gente estar tirando o detector de fumaça do paciente, né? Então, Exatamente. as pessoas têm que aprender que não existe nessa vida almoço grátis. Eu sei que é mais gostoso gastar dinheiro do que poupar dinheiro, mas quem não faz poupança vai se arrebentar no futuro. E com a saúde é a mesma coisa. Com certeza. Doutor, e eu passei por isso, exatamente isso. Meu marido que está aqui na live, ele estava junto nesse dia, eu passei exatamente por isso. Eu sempre tive, né? Agora eu tô zerada, graças a Deus, mas eu sempre tive uma gastrite. Pra você ter uma ideia, doutor, você vai entender os termos, das pessoas talvez não entendam. Teve uma época, não muito tempo atrás, que eu estava com gastrite erosiva, com esofagite e metaplasia intestinal. Só pra você ter uma ideia. Mais o maldito bichinho lá, né? Uhum. O H. pylori. E aí, doutor, chegou nessa época era um final de ano e eu fui num médico tradicional. Fui nesse médico tradicional, que era o gastro, que trabalhava no mesmo local, inclusive, que fazia a endoscopia. E era final de ano, era acho que começo de dezembro, coisa assim. E aí ele me passou o tal dos remédios, do remedinho, Aham. o prazol. Ah, vai tomar aqui e tal, pelo menos 60 dias. E aí meu marido virou pra ele, e ele era uma pessoa que não tinha lá aparência muito saudável, tá? Você que me entende. Sim. E aí o meu marido virou pra ele e falou assim: Ah, doutor, mas assim, meu marido, ele, na verdade, foi só uma pegadinha, né? Ele sabe, mas ele falou assim: Ah, doutor, mas ela pode comer o que ela quiser, inclusive pode beber bebida alcoólica? Ele, pode. Agora é o final de ano, festas, por isso mesmo que ela vai tomar, pra não sentir nenhum desconforto, pra ela poder, tipo assim, pra ela poder beber, comer o que quiser e tal. No final do ano é só tomar um remedinho. Doutor, depois que eu saí de lá, eu falei, gente, eu não quero voltar nunca mais aqui. E aí, você não tem ideia da dificuldade para encontrar um gastro, foi uma gastro que eu encontrei lá na minha cidade, em Brasília, integrativa, Uhum. que tratasse a causa, que tratasse. Eu sabia os caminhos da alimentação como nutricionista, mas eu tava com falta de alguns nutrientes, enfim. E aí eu encontrei essa gastro, e aí eu fui nessa gastro, e depois de lá para cá, eu fiz várias coisas. E na minha última endoscopia, incrivelmente, eu não tinha mais gastrite erosiva. Tinha uma gastritezinha leve, eu não sei, você depois vai poder me responder. Eu nunca vi um exame de endoscopia zerado. Sempre tem uma gastrite leve, não tem? Pelo menos. Mas eu tinha uma gastrite leve, não tinha mais metaplasia intestinal, não tinha mais esofagite e nunca mais tive dor do estômago. Mas isso foi com mudança no estilo de vida. E hoje eu faço dieta carnívora e é impressionante como eu, que sou teoricamente sensível, eu não tenho desconforto nenhum no estômago, com aquela tanto de gordura, com aquela coisa. Meu estômago ficou assim, zerado mesmo, assim, não tem mais incômodo. Eu sempre tinha aquele incômodozinho assim e ficou totalmente zerado. Mas assim, exatamente isso que aconteceu. O médico, toma isso aqui, bebe à vontade, come à vontade, mas toma um É. remedinho pra fazer Mas a. olha, você sabe, é que assim, nós médicos não fomos treinados para fazer isso. A gente foi Sim, treinado para fazer um diagnóstico e saber, decor, qual que é o remédio que é para aquele diagnóstico. exato. Então, eu não culpo o coitado do colega, eu culpo Sim, a nossa educação. o sistema, né? É, o sistema. E o médico ele não para pensar que as doenças não aparecem. Por exemplo, a sua gastrite não apareceu porque você não estava mais fabricando omeprazol. E aí eu tenho que repor o omeprazol. Estava lá aparecendo porque alguma coisa estava agredindo o seu estômago. E Sim, aí é aquela história: se você tirar foto de alguém que acabou de vir na praia e ficou lá 10 horas no sol, ele vai estar vermelho. Você vai laudar a pele avermelhada, irritada. sim, Mas se ele sai do sol, a pele melhora. E gastrite é a mesma coisa. Se você para de irritar, o estômago melhora. sim. Não tem muito o que. É. Exatamente. Gente, vão deixando as perguntas aí. Eu até esqueci de compartilhar com o pessoal a live. Vou avisar, porque como é sexta-feira, o pessoal tá distraído aí nos happy hours, apesar que o meu pessoal no happy hour come carne, viu, doutor? O pessoal aqui é fiel. O pessoal é bem focado. Impressionante como a gente vê as pessoas engajadas aí na mudança de estilo de vida, que eu fico boba de ver, viu?
Pronto, mandei aqui, pessoal. Então vamos lá. Eu queria, primeiramente, perguntar para você, doutor, já que você foca, né, em mudança de estilo de vida, não tem como não pensar na dieta, né, na Não, alimentação. não. Eu sei que estilo de vida envolve outras coisas, controle de estresse, atividade física e tudo mais, mas eu falo assim, né, que eu sou fã da nutrição, que eu acho que a nutrição anda lado a lado com a medicina. Eu tô completando 20 anos, doutor Dari, de profissão. 20 anos de nutricionista, mas pouco tempo com uma visão mais ampliada. Eu era uma nutricionista, fiquei muitos anos com aquela nutrição funcional, que era bem focada nas fibras, nos alimentos, nos fitoquímicos, naquela coisa toda. Mas graças a Deus eu encontrei esse novo caminho e hoje em dia todos os meus atendimentos e os meus conteúdos estão voltados principalmente para a dieta carnívora, mas também para a cetogênica e a low carb, que creio que pode só ser uma transição para essas duas, mas já é melhor do que a tradicional, a low carb. Mas hoje eu sou praticante da dieta carnívora, meu marido também é praticante e minha filha também inclusive é um exemplo. Acabou de me mandar foto, estava tomando caldo de mocotó, é impressionante como ela é um exemplo. Mas eu queria te perguntar para você, né, qual você considera o estilo de vida alimentar ou a dieta mais adequada para o ser humano? E qual que é o seu estilo de vida hoje em dia? Tá, eu sou um cara animal-based, tá? Eu Uhum, tenho uma dieta que não é carnívora estrita. uhum, Hoje, agora há pouco, eu comi um short rib de 700 uhum. gramas, então tinha almoçado, uma delícia. E no final, me deu uma vontade de comer um chocolatinho amargo, que eu comi um negocinho desse tamanho. Tem dia que eu como uma cenoura, tem dia que eu como uma maçãzinha, mas assim, a maioria do que eu como é carne de origem ruminante. E eu como órgãos, eu como às vezes outros bichos, mas é uma dieta baseada em produtos de origem animal. E veja, tudo isso eu cheguei com experimentação, mas também com estudo, e a gente tem que quebrar vários paradigmas, né? Mas assim, hoje o que eu faço é isso: eu tenho uma variação sazonal, eu me Uhum. permito comer coisas diferentes, não é porque não é bicho que eu não como, mas eu tento fazer o que eu me sinto melhor. Sim, E o que eu me sinto melhor de longe é pegando pesado em carne e carne gordurosa. E é muito interessante isso, né? Porque o paladar vai mudando. Eu acho que assim, se alguém me perguntasse 10 anos atrás, que carne que você gosta? Eu falo, eu gosto de filé mignon. Eu não gosto de filé mignon, mas hoje eu gosto. Se me der, eu vou comer, eu gosto. acho que Se foi bem tem amanteigado, né, doutor? se colocar uma manteiga em cima, fica melhor. Aliás, eu acho que é por isso que naquela época é exatamente o que o pessoal fazia, né? Colocar um molho na carne, um gorgonzola, uma Sim, manteiga. Agora, como a carne já vem mais gordinha, é meu paladar atualmente. E veja, o ser humano é um bicho muito versátil, né? É igual aqueles exemplos que todo mundo gosta de dar. Não é igual panda, né? É igual um urso. Então, o sim, urso tem o panda, tem o urso do lá, o urso de cá. Mas eu não tenho dúvida que o alimento principal que permeia todos esses, desde esquimó até polinésio, até o que você quiser, é a carne, é o alimento de origem animal. O alimento de origem animal sempre foi o alimento mais procurado e priorizado por qualquer ser humano. Então você vê que ninguém pinta nas cavernas uma banana ou um brócolis ou nada, né? O alimento venerado era o animal. O animal era comido de forma inteira, de cabo a rabo, né? Nose to tail. Ninguém deixava de aproveitar nada. E os vegetais também eram comidos, mas de uma forma secundária. Acho que se o cara não conseguia caçar, ele ia achar alguma outra coisa para comer. Então, são mais fallback foods, que chamam, do que alimentos primários. Mas nós somos versáteis, nós conseguimos nos adaptar a comer várias coisas diferentes, e a gente conhece várias culturas diferentes, isso com estudos antropológicos, que tinham dietas diferentes. Mas eu colocaria que o produto de origem animal é o principal, é o que nos deixa mais saudável, é o que é mais biodisponível, é o que tem menos, vamos dizer assim, toxinas ou qualquer outra coisa que nos prejudique, não tem antinutrientes. E o grau de tolerância aos vegetais varia muito de acordo com a população. Tem populações que toleram muito bem carboidratos na forma de batata e até mesmo de frutas, e tem populações que toleram mais fibras. Mas fibra é uma coisa muito engraçada, né? Porque é uma coisa que todas as populações ancestrais fugiam da fibra de toda forma que elas podiam. E eu até entendo isso, porque eu a vejo hoje como um antinutriente mesmo. sim, É uma coisa que atrapalha a absorção, né? Todo mundo fala, não, fibra diminui o colesterol, diminui o açúcar. Sim, porque atrapalha a absorção dessas coisas. exato. E num contexto onde achar comida era muito difícil ou muito trabalhoso, ninguém queria deixar de absorver um pouco da gordura ou do açúcar para comer espinafre a mais, né? Então, muita coisa mudou e a gente tem hoje vários conceitos equivocados que são fruto de uma ciência nutricional que é extremamente difícil de fazer, Muito. enviesada, né? Uhum. Então, putz, é complicado. E aí todo mundo fica perdido, inclusive os médicos, com a melhor das intenções. Eu estou cansado de ver médicos promovendo os vegetais como uma beleza. E olha, é uma beleza se você substituir batata frita por Sim. vegetais.
Agora, você Exato. trocar um bife, um ovo, por uma abobrinha, um quiabo, isso é ridículo. E qualquer população que você for ver, se o cara tiver a opção entre escolher entre um peixe, um porco, uma paca, uma anta, ou uma rúcula selvagem, um alface selvagem, ou uma mandioca brava, sei lá, o cara vai optar pelo bicho. Então, eu não sei, eu começo a arborizar, começo a enrolar, você vai me guiando aí. Mas, Imagina, doutor, olha só, essa questão dos vegetais, eu tive uma mudança radical na minha vida com relação a isso, né? Então, deixa eu só. Não. É, e eu era essa pessoa que promovia muito vegetal. Primeiro que eu amava. Eu era aquela pessoa que eu falava que eu era uma coelha. Eu amava. Eu amava os vegetais. Eu amava salada. Sabe o que é você chegar assim, por exemplo, numa data especial e comer num restaurante? Normalmente você pede, sei lá, o seu prato preferido. Tinha vezes que eu pedia salada. Mas não porque eu queria emagrecer, porque realmente eu gostava de salada. E eu nunca imaginei que eu fosse largar isso. O meu marido ficou surpreso, porque hoje em dia eu não como salada, eu só como de vez em quando. ô Posso Dani, dizer, deixa eu te perguntar uma coisa. A salada que você pedia num restaurante era alface, tomate e sal? Ou não, tinha croutons, parmesão, pedaços de bacon, lascas de sei lá o quê, com aceto balsâmico e azeite importado? doutor, eu falo muito isso aqui. O pessoal que me conhece já sabe. Eu falo assim: a carne, você grelha ela, aquela carne maravilhosa, igual essa que você acabou de comer. Você não precisa botar tempero nenhum. Quando ela tá no seu prato, você tá com sal grosso e ela fica maravilhosa. Agora, come alface com sal. É isso que eu tô Come falando. berinjela com sal. Come abobrinha só com sal. E Come olha, espinafre com sal. então, e olha que isso aí tudo foi uma coisa que a gente aprendeu desde sempre. E apesar disso, a gente continua com nossos instintos. Então, veja, eu não quero demonizar a planta, não. Eu só estou falando que, assim, eu mesmo, de todas as mudanças que eu fui fazendo, teve um determinado momento que eu percebi que, pô, peraí, eu só gosto de abobrinha se tiver um queijo, um bacon, uma manteiga. Falei, pô, então peraí, eu não estou gostando da abobrinha, estou gostando do que eu ponho em cima, né? Mas, de qualquer forma, eu só te interrompi porque eu falei, é difícil a gente ver alguém que gosta de uma salada totalmente sem tempero, Sim. né? Põe sal no alface e come. Mas de qualquer forma era isso. Manda bala. E me conta uma coisa. Eu acredito que tem muitas pessoas que também têm um erro. Você falou dos estudos, né? Hum, Você falou que os estudos é muito difícil. Realmente é muito difícil fazer estudo com alimento. Porque se eu quero saber se a carne faz mal ou se outro alimento faz mal, aquela pessoa tem que comer só aquilo. Senão é muito difícil eu isolar. Às vezes o resultado vai dar, mas a pessoa está comendo outras coisas, não tem como dizer que é aquele alimento, né? Mas, então, diante disso, dessa dificuldade, eu acho, o que eu tenho visto e até acompanhado vocês médicos, é a importância de conhecer a fisiologia, né, do nosso corpo e como que é a estrutura, e ninguém melhor que um gastro para saber qual que é o tipo de estrutura do nosso estômago, do nosso intestino, né? Será que o nosso estômago foi feito para digerir bem a carne, por exemplo, né? Como que é o nosso intestino? E aí as pessoas falam muito uma frase, um pensamento que é que a carne é extremamente de difícil digestão e muita gente ainda fala que a carne apodrece no intestino, né? tá bom. E você já abriu muitos intestinos por aí nas suas cirurgias. Então, o pessoal está até perguntando aqui, já teve pergunta sobre isso, para saber. Já encontrou alguma carne podre no intestino? Realmente a carne não é digerida e apodrece? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá bom. Tem dois aspectos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Um deles é que a carne, ela tem uma digestão mais trabalhosa Uhum. do que uma batata, por exemplo. A batata você mastiga e a sua amilase da glândula salivar já mistura com o amido da batata e começa a quebrar ele. É fácil, né? Agora, espera só um pouquinho. Isso. Agora, a carne não. A carne precisa de vários passos para que você consiga digeri-la. E isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Por quê? O nosso corpo só gasta energia para o que vale a pena. Por isso que é tão difícil a gente sair do sofá. Né? O nosso corpo é uma máquina de economizar energia. Já que é tão difícil obter energia na natureza, a gente também tem que saber economizar. E aí é muito interessante que as pessoas pensem, pô, por que a gente digere carne então? Não é mais fácil digerir batata? É muito mais fácil digerir batata. Mas a gente continua digerindo carne porque para nós é a coisa mais importante. É o melhor investimento. Por mais que dê trabalho, ela vai dar um retorno muito maior do que a batata. E por isso que a gente continua digerindo. Agora, por mais que envolva mais passos, mais processos e mais gasto energético para digerir a carne do que uma batata, a gente continua digerindo e digere muito bem. Então é muito interessante que quando a gente fala dessa história de carne apodrecer, depois você me lembra de falar o que é apodrecer, mas tem vários experimentos que eu gosto de citar. O do Bechamp é um deles, de um indivíduo que tomou lá o tiro no estômago e ficou com o estômago aberto. E aí as pessoas podiam ficar olhando dentro do estômago dele, fazendo experimentos para ver o que acontecia na digestão dele durante anos.
Ou se não, mais legal ainda, do Lázaro Spallanzani, que era um fisiologista italiano, que ele fazia uma coisa tão simples, 1700 ele fazia isso. Ele costurou uma trouxinha de linho e ele colocava nessa trouxinha vários alimentos diferentes, cenoura, brócolis, carne, sei lá o quê, e dava para o cara engolir. Ou ele mesmo engolia. E depois ele recuperava a trouxinha no cocô dele. E ele via o que tinha na trouxinha. E, para surpresa dele, quando ele engolia a carne, a trouxinha saía vazia. E quando ele engolia brócolis, a trouxinha saía com brócolis. Então, assim, a gente sabe que a carne é digerida, é absorvida, ela só demora um pouquinho mais de tempo que uma batata, mas ela é totalmente digerida. E uma das formas que eu nunca explorei foi essa que você está explorando. Mas eu já tinha pensado nisso. A minha primeira formação, e eu fiquei no HC lá até 2018, operando acidentes, baleados, esfaqueados. E não é incomum. Porque, veja, quem entra numa briga, quem está esfaqueado, não é a pessoa que acordou fazendo jejum intermitente e aí tomou uma facada. Quem toma uma facada foi no bar, comeu um monte, bebeu um monte, entrou numa briga e tomou uma facada na barriga. E o que a gente vê assim, quando a facada está no estômago, vai sair o que ele acabou de comer. E a gente vai achar dentro da barriga pastel, carne, cerveja, arroz, feijão. Quando a facada é no intestino delgado, já é curioso, porque a gente já não acha mais carne. A gente pode achar alguns grãos, a gente pode achar couve, que seja, isso dá para achar. E quando a facada é no intestino grosso, aí esquece, você não vai achar ovo, você não vai achar carne, você não vai achar peixe, você não vai achar linguiça. O que você vai achar basicamente já vi semente de melancia, bagaço de mexerica, pedaço de couve, pedaço de tomate, aí você acha. Então, assim, não é que desapareceu ou que fica preso, simplesmente digeriu. A digestão começa no estômago e vai ao longo do intestino delgado. E muito pouco chega no intestino grosso. E isso a gente pode ver, inclusive, nos pacientes que a gente coloca ileostomia. A ileostomia é uma bolsinha. Eu pego o fim do intestino fino e coloco aqui na barriga, porque eu tive que tirar o intestino grosso por câncer, sei lá o quê. E aí é muito interessante, porque o próprio paciente começa a perceber. Então, por exemplo, ele vai se encontrar com a namorada, ele não vai comer antes, porque ele sabe que vai começar a soltar pum e vai começar a soltar cocô por aquela bolsinha. E faz barulho, sabe? Blá, blá, blá. Então, ele não vai comer 2 horas antes do encontro. E muito menos uma comida que não é absorvida. Então ele começa a perceber que quando ele come ovo, carne, queijo, sei lá, não sai muita coisa na bolsinha. E que quando ele come salada, sai um monte. Então, naturalmente, o paciente começa a escolher o que ele quer comer, quando que ele come. Então, tem vários exemplos. E aí fica o pessoal, não, mas a carne apodrece. Eu lembrei o gancho que eu queria pegar. O que é apodrecer, né? O que é apodrecer? Então, se você for pensar, quando você pega uma comida e ela apodrece, houve um super crescimento bacteriano naquela comida, em um nível que, se você comer, vai ter tanta bactéria que você vai passar mal. Quando você pega um alimento ultraprocessado, que tem um conservante, é alguma coisa que impede crescimento bacteriano. É isso. Porque se a bactéria se proliferar, vai estragar aquela comida. Quando você faz um iogurte, você também está proliferando uma bactéria. Mas você está proliferando uma bactéria que é mais, vamos dizer assim, boazinha com a sua biologia. Você não vai comer ela e passar mal. Quando você come carne, é muito interessante que a enorme maioria da proteína é absorvida. Para você ter uma ideia, é engraçado, a gente não pensa numa coisa, mas imagina que você coma 100 gramas de proteína. Então eu estou falando aqui em 400 gramas de bife. Além dessas 100 gramas de proteína, a gente tem um número que pode variar de 50 a 200 gramas de proteína endógena. O que é isso? Suco gástrico é proteína. Suco pancreático é proteína. As enzimas são proteínas. As células que você descama são proteínas. E esse próprio pool interno que você mesmo joga lá dentro acaba absorvendo também. E isso pode chegar até 200 gramas de proteína por dia. Então, imagina que você tem 100 gramas de proteína que você comeu, 400 gramas de bife, mais 200 gramas de proteína que vai ser reabsorvida do suco gástrico, entérico, sei lá o quê. E aí, no final, você perde no cocô só 6 gramas de proteína. E o que é interessante é que boa parte dessa proteína que chega no cocô, ela é fermentada. E como resultado da fermentação, ela libera o quê? O queridinho que todo mundo fala das fibras. Ela libera ácidos graxos de cadeia curta. A única coisa é que, em vez de ser o butirato, é o isobutirato. E um pouco da amônia que ela libera também é consumida pelas bactérias. E o resto, os próprios enterócitos, né, as células do intestino absorvem, jogam na circulação, o fígado transforma em ureia, joga para o rim e joga fora. Então, assim, o pessoal fica falando cada bobagem. Se tivesse uma coisa que realmente apodrecia, ia ser a fibra, porque a fibra não é absorvida, parte dela é fermentada e o resto está lá no meio do cocô. Exatamente. Sai, né? Uma hora sai. Exatamente, doutor. Inclusive, eu já compartilhei aqui algumas vezes que eu tenho um exemplo incrível em casa, que é a minha filha, que tinha uma prisão de ventre crônica, mas era uma coisa impressionante. É. Doutor, era um sacrifício para ela ir no banheiro. Se deixasse,
Se a gente não colocasse um supositório, se deixasse, acho que ficava uns 15 dias sem ir no banheiro. E É, aí, quando ia uma vez na semana, era aquela luta, aquele sacrifício. E era uma alimentação exemplar aos olhos de qualquer nutricionista. exato. Era aquela alimentação, não comia glúten, não comia Nunca- biscoito, Ah, não comia açúcar, nada disso. Era aquela alimentação, o exemplo da mamãe nutri, sabe? é, Brócolis, salada, comia aquelas farinhas, sabe? Chia, linhaça, bebia água. Era assim, perfeita. Foi, então era um problema crônico, assim, que incomodava muito. Às vezes eu me sentia impotente. Porque eu pensava, gente, não consigo, cuido de tantos pacientes e não consigo resolver o problema da minha própria é. filha. Doutor, foi começar a dieta carnívora, que nunca mais tivemos problema com o intestino dela. Ela não vai todos os dias, porque eu já sei que não tem essa necessidade, é muito absorvida, diminuiu absurdamente o volume e tudo mais, mas acabou o problema da prisão de ventre. Come muita gordura, não come mais uma folha, não come fibra. Então, assim, você começa a ver essas experiências, e aí as pessoas vêm às vezes, profissionais, colegas, vêm nos criticar. Tenho certeza que deve acontecer com você também. Acha isso uma loucura, vem me criticar. E é exatamente aquilo que você falou. Depois que você viu, não dá pra desver, É. né? Depois que o intestino da minha filha resolveu, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar a dar fibra pra ela? Olha, eu não vou falar pelos nutricionistas, eu também não vou falar pelos gastroclínicos, mas pelos gastros, cirurgiões, coloproctos, cirurgiões gerais, a gente não fica estudando papelzinho, digo, estudo científico de dieta. Ninguém fica estudando isso. A gente quer saber qual é a técnica cirúrgica, se Sim. fez uma boa limpeza dos gânglios, sei lá. E aí você vê que a gente acaba falando por repetição, né? É É. aquela história da mentira que é repetida 1000 vezes e uma verdade. Então, infelizmente, ninguém sabe na minha área sobre isso. E a gente acaba só repetindo: fibra é bom, fibra é bom, fibra é bom. Agora, realmente é surpreendente. O que eu vejo é que a maioria dos pacientes que opta por fazer uma estratégia mais parecida com essa passa por um período aí de adaptação, às vezes pode ter até diarreia nesse período, Diarreia, né? mas depois acaba ficando muito bem, obrigado. E eu falo para as pessoas: poxa, se você tivesse a opção de fazer cocô 10 vezes por dia, ou uma vez a cada 10 dias, e nos dois cenários você se sentisse ótimo, qual dos dois que você ia querer? E aí eu lembro lá do começo da pandemia, que sei lá por quê, todo mundo foi no supermercado comprar papel higiênico. Doutor, Lembra disso? Acabou o papel higiênico. Então eu falei: caramba, todo mundo reclama que tem cocô preso no consultório e todo mundo foi comprar papel higiênico. Eu não entendo esse paradoxo. Acho que eu só atendo os constipados. Mas o que é interessante é que, poxa, tem vários mecanismos que poderiam levar a fibra a te deixar constipado, né? E eu não vejo problema no cara que come lá o alface e está fazendo o cocô dele bem, tá bom. Mas é surpreendente como, em geral, a retirada da fibra é positiva e não negativa positivo. para os pacientes. Exatamente. Não, doutor, mas cá entre nós, agora uma coisa engraçada. Pelo que eu vejo aí, e por experiência, quando a gente começa a fazer muito cocô, parece que a gente começa a ter alguns. A estrutura fica meio danificada, né? Não seria até esse exagero Sim, nesse número de evacuações, que inclusive prolifera, o tanto de gente que tem hemorroida e outros problemas desse tipo, é. não seria, né? Não teria a Olha, ver com isso? você sabe que assim, tem algumas coisas que eu continuo me surpreendendo. Então, quando alguém chega acima do peso e faz uma dieta, sei lá o que, emagrece, isso não me surpreende. Quando alguém reverte o diabetes fazendo um low carb, não me surpreende. Mas tem algumas coisas que ainda me surpreendem. Esse dia mesmo veio um paciente no meu consultório que, depois que ele começou a fazer uma dieta mais carregada em carnes e baixa em carboidrato, ele falou: doutor, não vou mais precisar operar minha hemorroida. Porque antes ele ficava reclamando que sangrava toda hora, ficava protruindo, e não é um tipo de coisa que eu fico esperando com isso. Mas você vê, ele está ótimo, ele realmente não vai ter mais que operar. Tem muita coisa, você sabe, que eu não vou fugir da live, mas o fato de eu ter percebido que muito do que eu aprendi de dieta estava completamente errado, me levou a pensar em um monte de coisas. E uma das mais engraçadas é que o próprio jeito que a gente faz cocô tá errado, né? O fato de você conseguir fazer cocô numa privada não quer dizer que você foi feito para fazer cocô numa privada. E boa parte desses problemas proctológicos que a gente enfrenta, eles são raros ou inexistentes em países onde não há privada. E isso as pessoas deviam parar para pensar. Agora, sem dúvida, tudo isso influencia. E a dieta influencia muito, sim. A gente não foi feito para ficar fazendo cocô de 3 em 3 horas. Eu Não. vejo aqueles, normalmente são veganos, vegetarianos, que se vangloriam de Não, fazer eles acham o cocô máximo. 5 vezes por dia. Falam: eu estou pondo para fora as toxinas. Eu falo: é verdade, mas são as toxinas que você mesmo comeu. Se não tivesse comido, não estava pondo para fora. Então, é uma noção muito equivocada. Ao mesmo tempo, você sabe que eu li um artigo uma vez, observacional, não foi um trial, não sabe? Mas o que eles fizeram? Eles simplesmente perguntaram, no Japão, esse estudo: quantas vezes você faz cocô por semana? E tá bom, anotaram uma, duas, uma a cada 3 dias. E depois de um tempo foram acompanhando e viram qual deles que tinha mais câncer de intestino. Tá bom, legal. E o que tinha menos câncer de intestino é o que evacuava uma vez a cada 2 dias.
Então, assim, não é que tem que ficar limpando as toxinas. Se você come mais coisa que não é absorvida, você vai fazer mais cocô. Você come menos coisa que vai ser absorvida, ou sei lá, você come um alimento de melhor qualidade, vai fazer menos cocô. E olha, eu não estou sendo injusto. Quando eu falo um alimento de melhor qualidade, foi comer uma coisa de melhor qualidade que permitiu com que nosso intestino delgado diminuísse, nosso cólon diminuísse e nosso cérebro crescesse. Sabe? Então não tem muito o que ficar falando. Se nós fôssemos gorilas, vai, comêssemos só vegetais, a gente não ia conseguir ter um intestino tão pequeno e a gente não ia conseguir ter um cérebro tão grande. Então é isso, não tem muito o que inventar. Doutor, me fala uma coisa. Quais, além, né, a gente falou bastante das fibras, mas quais mais alimentos que são supostamente saudáveis que as pessoas pensam, né, não apenas dos vegetais, mas tem muita gente que fala dos grãos, ainda mais aqui no Brasil, que tem aquela tradição do tal do arroz, feijão e tudo. Mas quais mais alimentos que você percebeu que ajudam aí a danificar ou pioram a nossa saúde digestiva? Olha, tem várias coisas que eu poderia citar e eu acho interessante sempre colocá-las em um contexto. Sim. Então, veja, sei lá, eu vejo um monte de gente que se vangloria de acordar de manhã e comer meio quilo de fruta. E tá bom, você é um triatleta, você é magro, você é saudável, beleza, come, fruta é super gostoso. Mas o problema é que as pessoas que eu vejo se vangloriando isso são obesos, diabéticos, pré-diabéticos, com síndrome metabólica. E nesse contexto, é uma porcaria. A questão dos grãos, eu acho particularmente impactante na minha prática, porque é impressionante como eles atrapalham doença inflamatória intestinal, eles atrapalham síndrome do intestino irritável, eles atrapalham gastrite, dispepsia, eles atrapalham tudo isso, atrapalham esteatose hepática, atrapalham pólipo de vesícula, o que você quiser que eu coloque na lista, atrapalha. E essa tendência atual de transformar pessoas em passarinhos, que é nova, né? Não, você come. Bom, alpiste ainda não ouvi dizer, mas é quase igual. Gergelim com linhaça, com chia, com sei lá o quê. Isso é comida de passarinho, não é de mamífero. E você vai ver que os animais que comem mais grãozinhos, eles são equipados com papo, Uhum. porque é um órgão que precisa fermentar, às vezes até germinar esses grãos antes de absorvê-los totalmente. Então, houve aí uma inversão completa. E você sabe que eu gosto sempre de lembrar dos egípcios, porque os egípcios eram um sonho de qualquer nutricionista antes de você mudar, porque eles comiam comidas naturais, integrais, orgânicas, sem pesticidas, mas a coisa que eles mais comiam eram grãos, né? E todos eles eram obesos, tinham ginecomastia, não vou dizer todos, mas eles tinham. Uhum. A gente vê isso retratado mais em estátuas do que em pinturas. Dizem que as pinturas eram mais a imaginação e as esculturas eram mais cópias, né? Você vê que as esculturas são sempre gordinhos, nas pinturas são magrinhos, mas não é só isso. É muito interessante você ver os estudos mostrando a quantidade de aterosclerose que as múmias tinham, né? Doenças coronárias, né? Poxa, eles não morriam com 90 anos, provavelmente. Você vê que tinha múmias lá de 30, 40, 20 anos e já com doença coronariana, comendo esse tipo de alimento. Então, é uma tristeza a gente ver isso. E tem vários exemplos que a gente pode dar. Quantos pacientes eu vejo que acordam tomando o suco de clorofila? Nossa. E você pode chamar de clorofila, mas eu prefiro chamar de oxalato. Então, alguém que toma um suco de couve, um suco de espinafre todo dia, vai reclamar de cálculo renal. E aí ainda vão falar que tem que cortar a carne vermelha, porque está dando cálculo renal. Você sabe que na faculdade, quando alguém tinha uma pedra de rim, 90% das pedras de rim são oxalato de cálcio. O que a gente aprendia é que a pessoa tinha que evitar o cálcio. E esse tal de oxalato, que a gente não tinha a menor ideia. É só tirar o oxalato que o cálculo vai embora. E assim, mas ninguém ensina isso. A gente aprende na marra, né? Infelizmente. E eu citei que eu era uma coelha, né? Que comia muita salada. E além de eu ter tido esses problemas no estômago, a gente não entendia. Além de eu ter esses problemas, tendo uma alimentação teoricamente exemplar, doutor, eu tinha oxalatos na urina. Você acredita? Tinha oxalato na urina. Inclusive, fiz exame de sangue e de urina tem uma semana. E aí, o primeiro que saiu foi o de urina. Mas saiu assim. Eu falei, gente, olha essa urina. Saiu tão limpa. Não tem mais um oxalato, não tem mais nada. A única coisa que tinha na urina, que eles dão como anormal no valor de referência, adivinham o que era, doutor? Corpos cetônicos. Exatamente. Acho que deu 50 de corpos cetônicos. E Não lembro quanto que é o normal para alguém. não, normal é Não, ausente, não ter nada. normal na É, população atual. Você sabe que isso é uma coisa que eu estava discutindo hoje com o paciente, né? Porque a gente precisa realmente de estudos e mais conhecimento para saber quais são os valores de normalidade no carnívoro. E sim, exatamente. porque a maioria da população, em primeiro lugar, é doente. Tá? Então, é aquela história. O último estudo lá do Yannis, dos Estados Unidos,
mostrou que 92% das pessoas tinham pelo menos um fator de síndrome metabólica. Isso porque eles não ficaram medindo insulina, não mediram doenças autoimunes, era só aquela coisa, triglicérides, pressão alta, diabetes, sei lá o quê. E além de ser uma população doente, se você pensar, é uma população pelo menos plant-based. O que eu quero dizer? Alguém que acorda e come pão com geleia, e toma um café ou um suco de laranja e come uma banana, ele só comeu vegetais. Aí na hora do almoço ele come arroz, feijão, salada, legumes e um bifinho, Bifinho desse tamanho. mas o resto é tudo vegetal. E aí depois ele come uma granola, uma aveia, não sei lá o quê, ele só comeu vegetais. Então, numa população plant-based, que é a população atual do mundo, qual é o normal? É aquele. Mas será que isso é o ótimo para a nossa espécie? E aí tem muitas coisas que eu ainda tenho dúvida. Sim. Muita dúvida. Então, por exemplo, numa população que tem síndrome metabólica, uma ferritina baixa é melhor. Mas será que no carnívoro a mesma ferritina tem que ser no mesmo nível? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu acredito que não, mas eu não sei. Com certeza. Com certeza os padrões são completamente diferentes, mas a gente vê uma mudança absurda assim nos exames. É impressionante. A parte hormonal, hoje não dá para entrar nisso, mas a parte hormonal, né, que saiu, eu fiz tem uma semana, saindo os exames assim, uma loucura assim, a diferença, as mudanças positivas que a gente vê nessa parte também. Tem uma perguntinha aqui, doutor, que eu vou puxar, que ela quer que fale, não tá o nome comercial, eu não sei o nome dela, mas ela quer que fale sobre a gordura da carne, se realmente pode comer todos os dias e quais são os benefícios. Olha, bom, você deveria comer todos os dias, e isso porque traz uma série de benefícios. Então, primeira coisa, eu acho engraçado que o pessoal fica falando, olha, gordura saturada. Se você for olhar o perfil da carne, você vai ver que boa parte dela é monossaturada, Sim, igual ficam falando, eu ajudo o igual, azeite, tá. é, É o ácido oleico. Depois você tem o ácido palmítico, que é a saturada, e depois você tem uma mistura de algumas mais famosas. Você tem um pouquinho de ômega 6, um pouquinho de ômega 3, mas você tem uma porrada de outras gorduras que a gente não dava mínima. Você tem ácido esteárico, que hoje a gente sabe que é muito importante, e você tem aí agora é o C20 ou C25, não lembro, que acabou de ser descoberto e que todo mundo fala que é 10 vezes mais importante que o ômega 3. Então, assim, não sei se é verdade. O fato é que a gente ainda conhece muito pouco. Eu lembro um estudo que eles fizeram por cromatografia, que separa elemento por elemento, e eles viram que a carne tinha 55 mil substâncias. E a gente conhece o quê? 100, 50, sei lá, carnitina, carnosina, sei lá, conhece 10, mas a gente não conhece 55 mil. Agora, o que as pessoas têm que pensar é o seguinte: a carne é a dieta que a gente evoluiu para comer. E muito antes da gente buscar a carne, a gente buscava a gordura, porque é o que dava. Então, se você imaginar que o leão matava um bicho, o leão comia as melhores partes, vinham as hienas, comiam o resto, os abutres, e a gente conseguia comer o que estava dentro de osso, que é medula óssea e cérebro. Quebrava com pedra, porque eles não conseguiam quebrar com pedra. Depois a gente começou a caçar, continuou comendo medula óssea, cérebro e carnes e órgãos. E os bichos mais fáceis de matar eram as da megafauna. Mamute parece difícil de matar para nós, mas para os caras não era tão difícil, não. Você sabe como que eles matavam o mamute? Pelo menos uma das técnicas, né? Uma delas era simples, espantava para um buraco no chão, ele caía no chão e pronto, tá no buraco, você mata ele dentro do buraco. Mas a outra eu achei fantástica. Enquanto isso eles mostram com o elefante. Então, enquanto um cara distrai o elefante, o outro ia por trás e cortava o calcanhar de Aquiles do elefante. É duas facadas, tchum, tchum, pronto. Aí o elefante ficava desesperado, porque ele tentava andar e não conseguia andar, e ficava meio sem entender o que estava acontecendo. E lá e matavam ele. Agora, imagina como era fácil, então, matar um topeira gigante, um preguiça gigante. E esses animais, eles eram riquíssimos em gordura. E mesmo os animais, quando acabamos com a megafauna, porque onde a gente foi chegando, você vê, chega o homem e acaba a megafauna, chega o homem e acaba a megafauna. Os que sobraram, mesmo assim, a gente priorizava os mais gordos. Então, se você for ver, vou caçar um veado, qual é o mais fácil de pegar? O idoso e a criança. Aí, criança e idoso são os mais gordinhos. E quais partes do veado que eu vou comer? As mais gordas. Então, a gente priorizava muito a gordura. E ela é essencial para nós. Você vê que, assim, quando as pessoas começam a fazer uma dieta baixa em gordura, aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, aumenta a pedra na vesícula, aumenta pólipo de vesícula, aumenta a esteatose hepática, aumenta tudo. Então, eu acho que parte disso é pela substituição de carboidrato, mas parte disso também é pela falta de gordura. E a gente não pode esquecer da rapid starvation. Rapid starvation é o nome que inventaram, porque quando a gente não tinha à disposição carboidrato e nem gordura, só tinha proteína, por exemplo, filé de peixe ou coelho, que são animais muito magros, muitas vezes os povos indígenas não comiam, porque eles sabiam que se eles comessem só a proteína sem gordura ou sem carboidrato, eles iam passar mal. E aí você vê que mesmo em umas culturas modernas, não é incomum que a gente pegue carnes magras e as engorde. O português põe azeite no bacalhau e o francês põe manteiga no pato, e a gente fica engordando as carnes para tomar as mais palatáveis. Que, aliás, é outra coisa interessante. Por que a gente gosta? A gente gosta porque faz bem. Se a gente não gosta, é porque culturalmente você Realmente, foi treinado para não gostar. E é difícil
Você consegue numa live pôr o dedo no nariz e tirar uma catota? Não consegue, porque você foi treinado. Então é a mesma coisa. Para você começar a comer essas coisas, existe também uma adaptação, um novo treino. E é curioso como o nosso paladar vai mudando. É o exemplo que eu dei do filé mignon, que eu como, mas não acho uma beleza. Hoje, se você quer me deixar feliz, me dá um entrecô, me dá um antio, me dá alguma coisa assim. É bem mais feliz. Ante é um dos meus preferidos, viu, doutor? Maravilhoso, né? É. E eu falei essa semana, eu fiz um post falando sobre isso. Que tem pessoas que falam que não gostam de gordura, mas isso não é verdade, é praticamente impossível. Mas a pessoa aprendeu que aquilo faz mal, então ela se treinou, ela mudou a mentalidade dela e ela acredita que ela não gosta. Mas todos nós gostamos de uma boa gordurinha. Por falar em gordura, doutora, você até citou rapidamente sobre a vesícula. Eu já dei uma explicação breve, mas eu queria que você, como gastro, seria maravilhoso dar essa explicação, que eu tenho certeza que as pessoas ficam até surpresas com isso. O tanto de gente tirando a vesícula, né? Parece uma coisa assim. E você vê pessoas, às vezes, comentando: nossa, fulana, nossa, se cuida tanto, é magra, tem que tirar a vesícula. Eu já ouvi isso diversas vezes. É. E explica para o pessoal essa questão da gordura, né, da falta da gordura, o impacto na vesícula, porque eu tenho certeza que tem gente aqui na live que tirou a vesícula ou que conhece alguém que tirou a vesícula. É uma coisa muito comum, né? Olha, a vesícula, ela é um órgão que a maioria dos herbívoros não tem e todos os carnívoros têm. E mais uma vez, o corpo gasta dinheiro fazendo uma estrutura quando ela é útil para alguma coisa. E o objetivo da vesícula é concentrar as sais biliares que o fígado produz, você concentra aquilo e faz um verdadeiro detergente. E quando você come, aquele detergente vai ajudar a quebrar a gordura, emulsificar a gordura, para que você possa absorvê-la. É um nutriente tão importante para o nosso organismo que a gente faz a bile, faz a vesícula, concentra e joga na hora que a gente come a gordura. Só que se você não come gordura, aquela bile acaba ficando lá sendo concentrada, 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 e uma hora ela pode acabar solidificando. Então, a gente acaba vendo a formação de pedra na vesícula em algumas situações. Uma delas é quando a pessoa corta muita caloria, porque ela quer emagrecer, ela não come nada. E normalmente nesses pacientes que não comem nada e que ainda evitam a gordura a todo custo, então aquela dietinha de alface com ricota, ela vai desenvolver pedra na vesícula. E aí é muito interessante que a gente vê isso, a gente falava nos 4 Fs, né? Então dá mais em mulheres, fat, obesa, female, forte depois dos 40 e fertile, a gente teve vários filhos. Mas, assim, um dos grupos que eu mais opero de paciente de vesícula é nutricionista magrelinha que come aveia com banana todo dia. Ela não come gordura, ela acaba desenvolvendo cálculo de vesícula e vai parar no pronto-socorro com dor. E aí não tem jeito. Outra coisa que aumenta nessa situação é pólipo de vesícula. E a maioria deles não tem indicação de cirurgia, mas o pessoal acaba forçando a barra e O muitas vezes. pólipo tem a ver com. O pólipo tem o mesmo. É causado também pela falta de gordura também. Isso, a maioria dos pólipos de vesícula são o que a gente chama de colesterolose. Existem Uhum. outros tipos, mas a maioria é colesterolose, que é uma bile solidificada grudada na parede da vesícula. Isso não vira câncer nem nada, mas já mostra que não está funcionando legal. E é interessante saber que existem algumas substâncias que também impedem a contração da vesícula, porque elas inibem um hormônio que chama colecistoquinina, que é o hormônio que serviria para estimular a vesícula. Uma das mais famosas é a, vou traduzir para o português, tá? A glutinina do germe de trigo, Uhum. que tem, pasmem, no trigo. Então, a pessoa que come lá um monte de pão integral e evita comer um omelete está no caminho de ter uma pedra na vesícula. Tem outros fatores também, um deles, já que eu falei de ovo, é a própria colina, que ajuda a não deixar a bile solidificar. Mas é uma tristeza, porque você vê que são justamente as pessoas que querem se cuidar e que viram lá na Rede Globo que tem que evitar a gordura, e que tem que comer bastante salada, e que tem que cortar calorias e fazer ginástica. E elas acabam ficando com pedra na vesícula e eu acabo tendo que operar porque está com uma inflamação, uma pancreatite ou qualquer outra coisa. Aí, gente, nada de evitar a gordura. Mas eu tenho uma frase minha, doutor, que é o seguinte: a gordura é um luxo para quem não come carboidrato. Não adianta também comer essas carnes maravilhosas sem cheio de carboidrato, que a combinação não vai ser boa. Então, Não. troque o carboidrato pela gordura. Tem uns comentários aqui, doutor, ó. Conheço uma nutricionista que tirou a vesícula por causa disso. Detalhe: usa azeite com spray para evitar excesso de gordura. Já viu aquela grelhada no seco, né? Algumas Ó. gorduras vale a pena evitar mesmo, né? Mas Uhum. eu não teria tanto medo de um azeite de verdade. Mas de qualquer forma, os brasileiros eu acho que eu tenho. É, Ó, tirei a vesícula tem 1 ano. Se tivesse conhecido a carnívora, não tinha tirado. Para quem já tem, doutor, agora a pergunta curiosa. Para quem já tá, ou com pólipo ou com pedra, voltar a comer a gordura, pode? O pólipo, pelo que você falou, ele pode ou não volta. Só evita de ter. Não, eu estimulo que as pessoas que tenham pólipo comam mais gordura. Sim.
Porque a gente vê que em alguns casos ele vai aumentando, aumentando, aumentando e alguém acaba tirando. Tirando. E muitas vezes você consegue sim fazer com que o pólipo desapareça. Ou fique estável pro resto da vida e não vai acontecer Sim. com aquilo. Agora, a pedra na vesícula, aí já é uma situação mais complicada. Porque como a vesícula vai ser estimulada pelo consumo de gordura, pode acontecer de você comer um churrasco e ter uma crise. Então aí é uma situação mais complicada mesmo. Aí eu não estimularia a pessoa a exagerar em gordura. Eu já tive caso de paciente, eu lembro um deles, queria me matar o paciente. Mas também ele tinha uma pedra na vesícula grande, um cara jovem, e ele falou, doutor, precisa operar agora. Eu falei, não, calma, vamos pedir autorização para cirurgia, bibi. E ele, nesse intervalo, acabou indo para o Nordeste, comeu um acarajé e foi atravessar um rio lá que vai para Porto Seguro nadando. E ele teve uma crise de vesícula no meio do rio. E aí a Nossa. gente não tem como prever, né? Ele ficou bravo comigo, você devia ter arrancado logo minha vesícula e tal. Mas assim, aí eu não vou estimular. Agora, para quem não quer ter pedra na vesícula, que tenha uma dieta mais parecida com a que a nossa espécie foi evoluindo para comer. E aí tá nessa dieta com certeza carne. Então, eu vou ser cobaia demais, porque eu fico monitorando meus exames agora a cada 3 meses de sangue. Mas, vou monitorar o de imagem também. Eu perguntei isso do pólipo, porque eu tenho pólipo na vesícula. Não tenho pedra, mas tenho. Monitora. Bem pequenininho. Então, quem sabe, né? Quem sabe ele some. Eu vou fazer um ultrassom para ver como é que tá. Mas deixa quieto também, não vai tirar por Não, causa disso, que é bobagem. não vou tirar. Não, eu já tô, ele não cresce, não mexe, já tem tempo e é bem pequenininho mesmo. Meu esposo não tem pedra, mas as paredes da vesícula estão irritadas. O médico pediu que não comesse gordura. A Karen está perguntando: tem fundamento isso? Olha, eu não sei o que é que ela está contando. É, assim, quando você tem uma inflamação na vesícula, você pode ter uma inflamação rarissimamente por uma infecção. É raro. Eu vi um caso na minha vida, acho. Você pode ter uma inflamação porque tem uma pedra que está encravada, ou você pode ter uma inflamação porque está faltando sangue na vesícula, é um infarto da vesícula. Um infarto da vesícula é cirúrgico, uma inflamação de vesícula também costuma ser cirúrgica, e no momento que ela está inflamada, você não vai querer comer nada, você vai deixar em jejum e vai operar. Antigamente até se esperava melhorar a inflamação para depois operar. Hoje não, a gente opera de vez e o índice de complicações é menor. Agora, falar que um cara que está sem dor, que fez um exame, que a vesícula está inflamada e que tem que parar de comer carne, é uma bobagem. E eu vi que tinha até uma pergunta que vai passando aqui, eu não consigo ver também, mas estava carne vermelha, ácido úrico. Ah, As pessoas, elas esquecem que carne vermelha é igual carne branca, sabe? Tem um pouquinho mais de ferro. Uma vai ter mais mitocôndria, outra menos. Uma é mais aeróbica, outra é mais anaeróbica. Então, quando a gente fala fibra muscular tipo 1 na musculação, tipo 2 no endurance, tá? É carne vermelha e carne branca. Galinha tem carne branca porque ela faz sprint. Pombo tem carne vermelha porque voa longe. Mas existe essa coisa aí de cor que é um racismo mesmo. Não tem o menor fundamento. verdade. E tem uma pergunta aqui também sobre, continuando a vesícula, para você ver como é comum isso de vesícula, né? Falou em vesícula, já começa a explodir aqui de gente se manifestando. Sobre a sugestão para quem não tem a vesícula e faz a dieta carnívora. O Tá? pessoal fica muito preocupado com isso, se a gordura, se vai fazer falta a vesícula. Pode fazer, ela está lá para ajudar. Mas é curioso, porque eu vejo alguns pacientes que fazem carnívora e melhoram o funcionamento do intestino. E aí, provavelmente, o que está acontecendo é que tinha alguma coisa que irritava o intestino e foi retirada com essa mudança dietética. Poderia ser a lactose, poderia ser o trigo, ou outras vezes, não é infrequente que eu vejo, poderia ser as fibras. Porque as fibras elas também dificultam a digestão da carne. E a outra coisa que também poderia ser são antinutrientes dos grãos. E quando a gente fala isso, parece uma coisa meio esotérica, mas é só você pesquisar antiamilase, antitripsinogênio, e você vai ver que isso tem em grãos. E o nome dessas coisas que eu citei são enzimas digestivas. Agora, algumas pessoas podem ter aumento do número de evacuação por uma digestão pior, uma vez que elas estão comendo mais gordura e não tem um monte de bile para agir naquele momento. E aí, várias coisas podem ser feitas. Uma delas mais fácil é diminuir um pouco o teor de gordura, ou diminuir a quantidade que se come só de uma vez. Sim. Eu consigo comer 1 quilo de carne de uma vez e não vou ter nada. Né? Meu corpo está muito bem adaptado a isso. Uhum. Mas se a pessoa não consegue, tá bom. Às vezes ela come 300, 300, 300. Só de fazer isso já ajuda. Porque o corpo Exatamente. vai se adaptando. Uma das adaptações mais comuns que a gente vê é que depois que a gente tira a vesícula, o colédoco, o canal da bile, ele costuma dilatar. E a explicação mais provável disso é que é um jeito do corpo tentar aumentar o armazenamento de bile dentro do canal da bile. Né? Então, se você lembrar que quando você aumenta 1 milímetro de diâmetro, você aumenta o volume pra caramba, sabe? Ele aumenta lá 3 milímetros, vai ter mais bile lá acumulado. Então, existem outros mecanismos. Sim, são adaptações, né? Igual, por exemplo, o paciente bariátrico também. Tem muita gente que faz carnívora que gosta de fazer aquele OMAD, One Meal a Day. E aí, para quem não tem a vesícula, é melhor fracionar mais. Exato. E também quando eu vejo, até com pacientes, quando a gente começa
aumentando aos poucos, a pessoa vai Adaptar. se adaptando. Exato. Não pode começar de uma vez, né, com aquela cetocarnívora, 80% de gordura. Vai aos poucos e as pessoas vão se adaptando. Gente, vamos pegar uma pergunta final. Deixa eu ver aqui. É que tem umas perguntas aqui dentro desse pontinho e tem perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, enquanto você está Ah, procurando, eu vou responder uma que eu vi. é, é, tá. Tirar a vesícula vai fazer com que você não absorva mais vitaminas lipossolúveis? Boa. Não, porque o teu cocô ele é marrom por causa da bile. E a bile vai continuar caindo no intestino e vai continuar te ajudando a absorver a vitamina A, D, E e K. Eu já pesquisei bastante esse assunto, porque eu falei, não vou falar sem estudar, mas eu não vejo sentido e realmente não tem sentido. A única vitamina que cai um pouquinho, e não é de uma forma significativa do ponto de vista clínico, é a vitamina D. Mas se você já tinha ela baixa, vai continuar baixa, se você tinha ela alta, vai continuar alta. Tô vendo o pessoal pedindo para te trazer mais vezes. Então, doutor, ó, esse ano, provavelmente não mais, mas começo do ano que vem a gente já vai marcar outra live. Tem muito assunto nessa parte. Eu amo essa parte. Então, hoje a gente aprendeu sobre saúde digestiva, aprendemos sobre como os alimentos que impactam, né, na nossa saúde digestiva, como a dieta carnívora pode ser benéfica, né, para a saúde digestiva. A gente derrubou alguns mitos sobre o fato da carne apodrecer, sobre o que é um intestino saudável, quantas vezes ir ao banheiro, enfim, aprendemos muita coisa. E queria agradecer muito, doutor Dário, por estar aqui. Foi muito rica essa live, cheia de conhecimentos. O pessoal estava perguntando aqui, a live vai ficar salva, sim, no nosso feed, e vocês vão poder rever. E se a gente passou alguma pergunta que não deu para responder, o doutor Dário trouxe muita informação rica, passaram várias perguntas aqui que acabou que não ia dar tempo, a gente ia ficar até 11 horas da noite aqui. Deixa sua pergunta ali nos comentários da live, que vai ser um prazer a gente poder tirar as dúvidas. Doutor, se despeça do pessoal e fica aqui minha gratidão a você. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês não me achem um cara muito esquisito só por falar diferente. E aí eu só termino dizendo que, assim, eu tenho a mesma formação de todos os médicos. Eu fiz faculdade numa faculdade tradicional lá em São Paulo, na USP. Para mudar tudo que eu pensava, precisou de muito trabalho, muito estudo. Então, suspeitem de quem fala sempre a mesma coisa, sabe? E abram o olho, porque é a nossa saúde que está em jogo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou por aí e, eventualmente, quem tiver alguma pergunta, me manda também. Tem o meu Instagram, que eu não sei nem se eles veem aí qual que é o nome, Vem, mas, de qualquer forma, Dr. Dário Birolini, e eu estou lá para ajudar todo mundo que eu puder, tá com bom? Obrigado pela certeza. oportunidade e bom fim de semana para todos. Gente, conteúdo maravilhoso, doutor Dário, inclusive cheio de humor, né, doutor? Então, acompanhe o doutor Dário e agradeço a cada um aí que acompanhou essa live por essa interação maravilhosa e pelo carinho de sempre. Um grande beijo e ótimo final de semana a todos vocês. A todos nós. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, querido.